Boa noite a todas e todos. Eu sou Maria Célia Nunes, contadora de histórias, e eu vim aqui hoje lhes contar algumas lendas indígenas. É tão importante a gente resgatar o imaginário cultural das comunidades originárias brasileiras. É uma forma de preservarmos e valorizarmos a tradição ancestral e nos possibilita também olharmos a nossa história com um olhar mais reflexivo e mais crítico. Há muitos e muitos anos havia um lugar maravilhoso, chamado Pindorama, terra das palmeiras. O lugar era tão exuberante, de belezas naturais inacreditáveis, que parecia o próprio paraíso na terra. Banhado pelas águas do Oceano Atlântico, num litoral extenso, contornado por uma mata exuberante, com uma fauna e uma flora riquíssimas. Bem ao norte de Pindorama, vivia uma tribo, a tribo dos Pacajás. Era uma tribo densamente povoada. Aliás, a mais povoada de toda Pindorama. O tempo foi passando e a população daquela aldeia foi aumentando até que chega um dia em que os meios de subsistência tornam-se insuficientes para abastecer toda aquela aldeia e garantir alimentos para toda aquela população. Não é que os meios se tornaram escassos, é que os nativos ainda não conheciam todas as possibilidades e todas as potencialidades que a mata lhes ofertava. E o cacique Itaqui, muito preocupado com aquela situação, tinha que resolver o problema do aumento da população. E a forma que ele encontrou foi a mais terrível e drástica de todas. A partir daquele dia, todas as crianças que nascessem seriam eliminadas. Acontece que, pouco tempo depois, a sua filha Iaçá percebe que estava grávida. Alguns meses depois, dá à luz a uma linda menininha. Mas Iaçá entra em desespero, porque ela sabia que a sua filha ia ser eliminada. Se aproximou do pai e pediu, implorou, chorou que ele não eliminasse a sua filha, era a sua neta, a primeira neta. Mas tem uma coisa, nas terras de Pindorama, quando havia um decreto, uma ordem, aquilo era cumprido por todas as pessoas, independentemente se ocupassem ou não posição de destaque dentro da aldeia. E assim, a linda menininha de Iaçá foi eliminada. E Iaçá não se conformou. Entrou para dentro de sua oca e ficou dias e noites chorando sem parar. Não se alimentava, já estava fraca, exausta. Chegou o tempo em que ela não tinha mais forças e nem lágrimas para chorar. Foi quando então ela implorou ao Deus Tupã que orientasse o seu pai, que lhe mostrasse um caminho para garantir a subsistência das pessoas da aldeia, para que elas não morressem de
fome e para que não precisassem mais sacrificar os nascituros da aldeia. Poucos minutos depois, Iaçá ouviu um choro de bebê vindo de fora da oca. Ela se aproximou da entrada e, para sua surpresa, ela viu a sua bebezinha ali, junto às raízes de uma altíssima palmeira. A menininha lhe sorria e Iaçá correu para tomar a filha nos braços. Mas a menininha não estava ali. Era uma ilusão, uma miragem. Iaçá, que já estava fraca, entrou numa depressão profunda. Sentou-se ali, no mesmo lugar onde havia visto a filha, recostada no tronco da palmeira. E foi assim que encontraram o seu corpo no dia seguinte. Sua cabeça recostada no tronco, o rosto virado para cima, com os olhos estranhamente abertos e um sorriso nos lábios. Lá em cima, bem lá no alto, nas folhas daquela palmeira, centenas de milhares de frutinhas escuras, bem escuras, roxas. O cacique, quando tomou conhecimento daquilo, mandou que todas as pessoas fossem lá e colhessem todas as frutinhas que dessem conta de carregar. Amassaram bem amassadinhas aquelas frutinhas e obtiveram um caldo grosso, forte, denso. E aquele caldo alimentou toda a população da aldeia. E depois eles descobriram que havia várias daquelas palmeiras que para eles eram desconhecidas. E as pessoas ali nunca mais passaram fome, nem criança nenhuma foi sacrificada. O cacique, então, Itaqui, em homenagem à sua filha, ele dá àquela frutinha o mesmo nome dela, Iaçá, só que com as letras invertidas. A frutinha, então, tornou-se conhecida pelo nome de açaí. Pois bem, este local aonde vivia essa aldeia, depois da invasão e da exploração dos portugueses, Pindorama tornou-se Brasil. E naquele local foi construído um forte, exatamente para evitar a invasão de estrangeiros. E em torno desse forte surgiu um povoado, que foi crescendo, crescendo e se tornou uma linda cidade, que recebeu o mesmo nome do lugar aonde o menino Jesus nasceu, Belém, hoje a capital do estado do Pará. Contam que em uma aldeia próximo ao rio Tapajós, na Amazônia, havia uma jovem linda, mas de uma beleza rara, estonteante. Ela chamava-se Iara. Além de linda, Iara era uma guerreira, uma mulher brava que lutava nas batalhas dos inimigos da sua tribo. E a Iara despertava dois tipos de reações nas pessoas. Algumas a admiravam
e outras a invejavam. E dentre os mais invejosos estavam os seus irmãos, que um dia a atraíram para a beira do rio e ali lutaram com ela para matá-la. Mas Yara era muito melhor guerreira que eles e acabou matando os irmãos e jogou os corpos no rio. Yara, então, com medo do seu pai, que era o pajé da aldeia, fugiu. Mas o pai saiu em seu encalço e a encontrou. E a castigou, jogando-a no mesmo rio onde ela havia jogado os corpos dos seus irmãos. Mas dizem que os peixes tiveram compaixão por aquela linda jovem guerreira e a transformaram numa belíssima sereia e ainda lhe atribuíram o dom do canto, um canto lindo, cristalino, suave, que atrai os homens pelo canto e pela sua beleza. Os homens então se aproximam de Yara e acabam se afogando nas águas do rio. Falando em rio, conta a lenda, que o boto, lá pelas altas horas da noite, quando há festas no vilarejo, ele sai das águas do rio, se transforma em homem. Aliás, um belo jovem, alto, forte, bem vestido, sempre, invariavelmente, com um chapéu, porque dizem que o boto, ele tem um furo no alto da cabeça. Então, a forma que ele tem de disfarçar é usar aquele chapéu. Ele adora festas, adora mocinhas. E aí ele vai para as festas e se diverte, ele dança, ele bebe, ele namora, ele brinca com as mocinhas. E antes do sol nascer, ele pula novamente nas águas do rio. Dizem que algumas dessas mocinhas, quando aparecem grávidas de pai desconhecido, são filhos do boto. Aliás, conta uma história muito interessante. Um homem chamado Zé Deodoro tinha um filho chamado Ernesto. E dizem que todo rapaz que gosta de nadar nos rios, perto dos botos, podem virar boto também. E esse Ernesto adorava banhar-se nos rios junto aos botos. O pai, apavorado, pediu, implorou, proibiu, castigou. Não teve jeito. O filho ia nadar no rio ao lado dos botos. Acontece que o filho acabou virando boto. Um dia, o Ernesto saiu das águas, altas horas da noite, para frequentar uma festa. E dançou, e bebeu, e lá conheceu uma mocinha linda chamada Rosinha.
E ali namorou, brincou com Rosinha. E antes do sol nascer, novamente mergulhou nas águas do rio. E Rosinha apareceu grávida. Só que dessa vez aconteceu uma coisa inédita. O Ernesto, que já não era Ernesto mais, que já era Boto, se apaixonou pela Rosinha e queria de toda forma voltar à sua condição de homem, deixar de ser Boto. O pai, um dia, desesperado, chegou à beira do rio e começou a chamar pelo filho. O filho, então, apareceu. Isso durante o dia, sob a forma de Boto. O filho, Boto, Ernesto, disse ao pai que ele não queria mais ser Boto, que ele queria voltar à sua forma de homem, porque ele havia se apaixonado pela Rosinha e ele queria casar-se com ela. E que só havia uma forma de perder o encanto e ele transformar-se definitivamente no ser humano que era. Se o pai furasse o seu olho, ou com um espeto, ou com uma bala de arma. O pai, é claro, uma bala, uma arma, poderia matar o filho. O pai, então, pega um galho seco de uma árvore e furou o olho do filho Boto. E ele pôde, então, transformar-se em homem definitivamente. Contam que em uma cidade do interior do Amazonas, existe um comerciante chamado Ernesto, filho de um pai chamado Zé Deodoro, casado com uma moça chamada Rosinha. Eles têm 7 filhos. E esse Ernesto tem 2 coisas. É cego de um olho, porque o olho é furado. E nunca chega nem na beira do rio. Será que é o mesmo Ernesto da história? Vai saber. Em uma aldeia indígena, um dia a filha do cacique aparece grávida. Mas ela não sabia dizer quem era o pai. Ela não sabia dizer nada, nem explicar como é que ela tinha ficado grávida. O pai, o cacique da tribo, fica enfurecido e expulsa a filha da tribo, que vai morar lá longe, no meio da mata, em uma oca isolada. Passado alguns meses, nasceu uma linda menininha com a pele tão branquinha, e a mãe lhe dá o nome de Mani. Quando o pai, cacique, fica sabendo do nascimento da neta, ele não resiste, ele atravessa rios, planícies, sobe montanhas e chega até a oca para conhecer a neta. E o tempo vai passando e cada vez mais ele mais amoroso, mais caloroso com aquela menininha que era o encanto da sua vida. Quando Mani completa 3 anos,
no dia mesmo do seu aniversário, Mani morre misteriosamente. Nunca tinha tido uma única doença nos seus 3 anos de vida. A mãe, então, desesperada, enterra a filha na própria oca e chora e se desespera e alaga todo aquele lugar com suas lágrimas. E um dia ela percebe que ali havia surgido umas plantinhas. E a plantinha, ela vai crescendo e torna-se uma plantinha viçosa. E ela chama as outras pessoas, chama o pai para ver aquilo. E eles então percebem que por baixo daquela plantinha havia uma raiz bem grossa, com uma casca dura, marrom escura, mas que por dentro ela era branquinha, tão branquinha quanto a pele da sua filhinha Mani. E aquela raiz torna-se um alimento valioso para todas as pessoas ali daquela região. O cacique, então, dá àquela raiz um nome, que é a conjunção do nome da sua linda netinha, Mani, com o nome, com o lugar aonde ela foi enterrada, Manioca, que depois passou a ser conhecido como Mandioca. Em uma aldeia vivia uma indiazinha jovem, linda, chamada Nayá. E naquela aldeia, eles diziam que em todas as noites de lua cheia, o deus Jaci descia, escolhia uma linda virgem dentre as mocinhas ali da aldeia e a levava embora e a transformava numa linda estrela no céu. Nayá sonhava com o dia que ela seria a escolhida, seria levada por Jaci e se transformaria numa estrela brilhante lá no céu. Mas o tempo foi passando, Jaci vinha, escolhia outras moças, mas Nayá ia ficando. E com isso ela foi ficando uma pessoa triste, uma pessoa amarga, se lamentando todos os dias, se achando desprezada, não se alimentava mais, foi ficando cada dia mais fraca, até que um dia, ao banhar-se nas águas cristalinas de um rio, ela viu ali refletida a imagem da lua. E ela não teve dúvidas, ela mergulhou naquelas águas para se agarrar à lua. Mas as águas eram muito frias, muito profundas. E Nayá estava muito fraca, sem forças. Ela não resistiu e faleceu. Mas Jaci se compadeceu da dor daquela linda jovem e a transformou numa estrela. Não uma estrela no céu, mas uma estrela das águas, em uma planta maravilhosa que tinha folhas, que tem folhas enormes,
que estão na superfície das águas dos rios da Amazônia. São plantas tão fortes, tão resistentes, que dizem que aguentam até um peso de 50 quilos. Mas elas têm raízes profundas, tanto que elas só brotam em rios de grande profundidade. Pois bem, essa espécie é conhecida pelos indígenas como irupê, jaçançã, iguapé. Mas no século XIX, estudiosos botânicos, pesquisadores ingleses vieram à Amazônia para poder estudar a flora amazônica e se encantaram com aquela planta aquática. E em homenagem à sua rainha, deram-lhe o nome da própria rainha, Rainha Vitória. Tanto que nós conhecemos essa planta aquática não pelo nome indígena, mas pelo nome a ela atribuído pelos pesquisadores ingleses, Vitória Régia, Rainha Vitória. Bom, eu queria contar para vocês mais uma outra lenda. Essa lenda essa história se passa lá em uma tribo lá da Amazônia. Eles tinham uma tradição. Quando as crianças chegavam a 100 luas de idade, porque a idade se media pela passagem da lua cheia, eles teriam que fazer uma corrida, chamada Corrida das 100 Luas. As crianças corriam em volta da tábua. Era uma forma de provar a sua resistência, a sua força. Seriam promissores, guerreiros e defensores da tribo. Mas naquela tribo havia um menininho chamado Mindorê. Era filho de um herói, mas um herói que havia morrido em uma batalha exatamente. Ele havia dado a vida para poder salvar o cacique. Mas Mindorê era um menino muito doentinho desde que nasceu. Era pálido, era fraco, ele não tinha forças para nada. E o maior medo de sua mãe era o dia que chegasse a vez dele correr a 100 luas. Ela sabia que ele não resistiria. E a tradição era drástica. As crianças que fizessem mais de 9, 10 voltas eram valorizadas, glorificadas como futuros bravos heróis. Mas aquelas que não conseguiam completar a 6ª volta eram eliminadas, indignas de viverem naquela tribo. E chegou o dia de Mindorê correr as 100 luas. Esse dia, na tribo, era um dia de festa. As famílias enfeitavam os seus curumins com penas, com cores, e era uma festa. Já amanhecia os índios adultos tocando os instrumentos de percussão, e muita comida, muita dança, até que o cacique dá o sinal e inicia a corrida. A mãe de